Cardoso, e juntamente com meu irmão gêmeo, professor Carlos Danilo Cardoso, os mais conhecidos como Gêmeos da Biomedicina, estamos aqui com muito prazer e honra em mais um Conaclin, essa edição especial de 9 anos. Agradecer imensamente a toda a comissão organizadora, em nome da doutora Letícia, por mais um convite, por mais um ano aqui dos Gêmeos. E esse ano muito especial, por falar de um tema tão fantástico, tão especial, que é sobre as atualizações, as novas fronteiras no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E aí hoje iremos perpassar sobre os biomarcadores, sobre as suas altas sensibilidades e, claro, conjuntamente com a inteligência artificial, nos ajudando muito nesse diagnóstico clínico dessas síndromes coronarianas agudas. Mas claro que a propedêutica é soberana, né? A gente sabe que o paciente, para poder procurar muitas vezes o serviço de saúde, ele procura devido, primeiramente, a uma dor forte na região torácica, que tende a irradiar para a nuca, para o membro superior esquerdo, ou até mesmo para o queixo, mesmo em repouso, e isso juntamente com suor frio intenso, tontura, desmaio, náuseas, ou até mesmo dispneia, né, falta de ar associada ali a esse problema cardíaco, tendo reflexo a esse problema pulmonar, faz com que ele procure essa unidade de saúde e a gente sabe que outros protocolos têm que ser executados, principalmente com o que a gente vai trabalhar hoje, que é na área de eletrocardiograma e também biomarcadores, mas precisamos trazer essas novidades associadas a esse diagnóstico clínico aí. Mas claro que além de diagnosticar, o profissional de saúde tem que ficar atento ao aspecto preventivo. A Organização Mundial de Saúde preconiza dois tipos de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. E essa prevenção primária, ela está associada à redução dos riscos, riscos esses associados ao sedentarismo, né, à falta de atividade física, associado a maus hábitos alimentares, principalmente a fast foods, produtos ultraprocessados, né, comidas mais hipercalóricas, hiperlipêmicas, né, com muita concentração de carboidrato, lipídios. Isso vai tendenciar a gerar placas de gordura, tão conhecida como aterosclerose. E isso vai fazer com que isso dificulte o fluxo sanguíneo, né? Promove um processo de isquemia, principalmente porque essas placas sendo oxidadas, chamadas assim de peroxidação lipídica por agentes oxidantes, vai tendenciar a fazer com que aquela placa adere a ela plaquetas, cálcio, fibrina, e aí uma placa aterogênica se torna uma placa trombogênica, tendenciando a gerar mais espasmo coronariano, mais vasoconstrição, e essa progressão dessa placa tende a gerar desequilíbrio de oferta e consumo de oxigênio, gerando lesão nesse músculo cardíaco. Essa lesão vai ser chamada de necrose isquêmica, ou mais conhecida como infarto agudo do miocárdio, se ocorrer obstrução total dessa artéria coronariana. Mas se essa obstrução for parcial, de 50%, 60%, 80%, é considerado uma angina instável. Mas claro que para progredir até essa fase que vocês observam aqui, começou tudo por uma obstrução leve, isquêmica, que se não cuidada, pode gerar essas complicações, principalmente chamadas de síndromes coronarianas agudas. Quando a gente fala dessa quarta definição universal, que separa o infarto agudo do miocárdio, que o Marcos falou muito bem, desse processo de obstrução da artéria coronária, mas que além de gerar lesão, precisa ser uma lesão acompanhada do processo isquêmico que Marcos mostrou muito bem no slide anterior. Então, toda vez que falar de infarto, sim, tem a presença de lesão do miocárdio, porém acompanhado de isquemia. Porque se for pensar só em lesão do miocárdio, uma insuficiência renal agravada pode gerar um infarto agudo do miocárdio, um caso de sepse ou um caso associado a um TEP, tromboembolia pulmonar, pode gerar uma lesão como consequência no miocárdio. Porém, só será infarto quando a lesão do miocárdio estiver acompanhada dessa isquemia. Logo, a Sociedade Europeia de Cardiologia dividiu em 4 subtipos do infarto.
o subtipo 1, que é decorrente dessa ruptura da placa aterosclerótica, que Marcos falou muito bem, com subsequente trombose da artéria coronária. E, além disso, existe o subtipo 2, decorrente da isquemia, né, que é a privação de oxigênio, mas não havendo ali a ruptura da placa aterosclerótica. Isso é muito frequente, subtipo 2, em pacientes com ponte miocárdica ou com hipertensão arterial descontrolada. E existe o subtipo 3, que é considerado o subtipo clássico, devido à elevação típica do segmento ST, que Marcos vai falar muito bem sobre a alteração eletrocardiográfica que apresenta esse supra-desnivelamento desse segmento ST mostrado no eletrocardiograma. Claro que, além desses subtipos, podemos destacar subtipos de infarto que acontece durante o procedimento terapêutico. E aí, quando a gente fala nos procedimentos a nível, né, de terapia do infarto agudo do miocárdio, vem o subtipo 4, que está no contexto de intervenção coronária percutânea, é o que Marcos falou, chamada angioplastia percutânea, com balão e colocação do stent, pode acontecer um infarto durante o procedimento realizado pelo cardiointervencionista, ou o subtipo 5, quando acontece a cirurgia cardíaca, e no momento dessa cirurgia pode ter acontecido um infarto, né? Essa cirurgia feita, por exemplo, com bypass, né, para revascularização do miocárdio e colocação da ponte safena. Então, são 5 subtipos que é importante falar, e porque quando a gente destaca, né, ó, essas, esses aspectos, é importante que você entenda a epidemiologia da doença. E hoje, o infarto torna-se um dos principais causas de óbitos no Brasil e no mundo. Somente no Brasil, tem 300 a 400 mil casos por ano. E quando a gente fala dessa maneira, é importante que você entenda que o número é muito alto, pensando que o infarto acomete especificamente o coração, né? A gente sabe que casos de câncer também tem muitos óbitos, né? E também tem muitos casos, porém, a câncer acomete diferentes tecidos do corpo. Já o infarto agudo do miocárdio é localizado e, pensando em óbito e pensando no número de casos, né? Ou seja, mortalidade e morbidade, né? Isso chama bastante atenção, porque um óbito acontece a cada 5 a 7 casos. É claro que a gente precisa destacar logo de cara, já que a gente vai falar de biomarcadores nessa palestra, a gente precisa entender que o uso da troponina fez mudar a prevalência, né, e também a incidência do infarto agudo do miocárdio sem o supradenivelamento de segmento ST. Isso mesmo, porque antes, de fato, da descoberta da troponina e do uso da troponina de alta sensibilidade, a gente tinha muitos casos sendo diagnosticados, né, do infarto com supra, isso principalmente na década de 90, mas depois do surgimento da troponina, né, e quando começou a se diferenciar, né, o caso de angina estável e de infarto agudo sem supra, né, porque a diferença a gente vai ver que tem a ver com a liberação dos marcadores cardíacos na circulação, e aí com essa descoberta da troponina conseguiu-se ter aumento ainda maior, né, dos casos que pensava-se que era angina e depois confirmava de fato a presença do infarto sem supra, né, com o uso dessa troponina, já que a gente vai ver que todo o infarto perpassa no diagnóstico através da anamnese, né, da história clínica, os marcadores cardíacos e eletrocardiograma. Né, Marcos? Isso. E quando fala dessas síndrome coronarianas agudas, tem duas formas de apresentação clínica que se baseia na análise do eletrocardiograma. E aí, as duas principais seria a MST, que seria essa angina ou esse infarto sem supra-denivelamento de segmento ST, mas também tem aquela síndrome com supra-denivelamento de segmento ST, e nessa condição já se confirma o infarto agudo propriamente dito. Sem necessidade de marcadores, porque o eletrocardiograma, que é um teste de triagem mais rápida, já dando esse supra de ST, já confirma infarto clássico, como o Carlos falou muito bem. Mas se no eletrocardiograma não tiver nenhuma alteração, exige obrigatoriamente, né, de fazer, realizar dosagem de marcadores de necrose. Pode ser a mioglobina, a CKMB, mas claro que tem maior sensibilidade à troponina para poder, se der positivo, confirmar o infarto. Mas também, se não der, não aparecer essa troponina nessa dosagem, já se sabe que é uma angina instável apenas, dando a possibilidade ainda do paciente fazer um cateterismo, né, e uma angiografia para poder fazer com que possa retirar e reduzir essa obstrução parcial
que ainda ali está. Marcos falou muito bem, porque na quarta definição, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia, define muito bem a diferença, né, do infarto em relação à lesão do miocárdio, já que infarto tem a lesão do miocárdio confirmada pela troponina, né, essa elevação de troponina com alta sensibilidade, e claro, precisa confirmar o acompanhamento da isquemia. E essa isquemia miocárdica aguda pode ser avaliada através do sintoma de isquemia, né, como o Marcos falou muito bem, a dor no peito que irradia para o membro superior esquerdo, para o mento, mas também a dispneia, a falta de ar, a tontura, o suor frio. Mas, além disso, exame de imagem, Marcos falou muito bem do cateterismo cardíaco para avaliar a porcentagem de obstrução, né? Hoje, com a geografia digital, a gente consegue fazer isso muito bem. E através de exames de imagem como ecocardiograma e ressonância magnética cardíaca, que consegue avaliar a alteração de mobilidade segmentar nova. E isso é muito importante para somar, né, com possíveis complicações que o paciente tenha. Claro que o ECG também está dentro desses tópicos importantes na avaliação da isquemia e esse eletrocardiograma que será avaliado agora pelo meu irmão Marcos. E aí, quando se fala de eletrocardiograma, né, a gente precisa primeiro verificar que a onda P se refere-se à despolarização atrial, já o complexo QRS refere-se à ativação do ventrículo, né, a despolarização ventricular. Porém, a gente sabe que para poder fazer, né, todo o processo de irrigação sanguínea do músculo cardíaco, isso acontece na diástole, é quando o ventrículo relaxa e aí vai formar o segmento ST. Então, esse segmento ST, com essa onda T, já está falando da repolarização ventricular. Ou seja, é quando, desta forma, aquele ventrículo está relaxando. E aí é nesse momento que vocês têm que verificar do S em diante para poder, na eletrocardiografia, estar tendo a confirmação desse diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda. Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é a onda T. Essa onda T, se ela estiver invertida, isso equivale a uma inversão. Essa inversão dessa onda T equivale a uma isquemia desse músculo cardíaco. Ou seja, não está dizendo que está tendo infarto, está tendo uma obstrução daquela artéria. Para confirmar esse infarto, aí teria que ter o supra desnivelamento segmento ETC, que seria essa elevação que vocês estão vendo aqui nesse gráfico. E esse ST, ao invés de estar no formato horizontal, como você está vendo na parte de cima, você vê que ocorreu essa elevação significativa que pode ser vista claramente num infarto agudo a partir de um eletrocardiograma. Por isso que esse eletrocardiograma tem que ser feito a cada 30 minutos ou na cominência da dor daquele paciente a nível torácico, para poder ficar mais fácil a identificação e a verificação por esse eletrocardiograma desse supradesnivelamento. Porém, se for infarto antigo, o que pode ser observado é essa onda Q importante. Você vê que a onda Q é bem pequena, mas se ela estiver lá para baixo, essa infra dessa onda Q, já confirma-se um infarto que pode ter acontecido dias atrás ou até semanas atrás. Beleza? Mas tem novidade, né? A gente precisa utilizar a inteligência artificial para revolucionar e melhorar esse diagnóstico, né, Carlos? É muito importante porque a IA na cardiologia teve uma publicação da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul que comenta, né, como a IA na cardiologia vem revolucionando o diagnóstico e impulsionando a capacidade de avaliação desses pacientes. Como a gente estava falando de eletrocardiograma, é possível extrair muito mais informações do que apenas identificar se é um ECG normal ou se é um ECG anormal, porque a tecnologia pode prever fatores como fração de ejeção, né? Fração de ejeção, além do eletrocardiograma, o ecocardiograma também consegue avaliar essa fração de ejeção, é muito importante, porque o paciente também pode estar cometido de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, mas além disso, a probabilidade de fibrilação atrial indetectada, isso muito chama a atenção da IA e da capacidade dessa identificação, né, de detalhes visto, né, por essa tecnologia, e além disso, condições cardíacas complexas como a estenose aórtica, ou seja, o estreitamento da artéria aorta, ou até mesmo a amiloidose cardíaca consegue ser visualizada, e que, sem dúvida, essa tecnologia vem transformando o ECG em uma ferramenta mais poderosa e informativa para diagnósticos cardíacos. Claro que, além da publicação que se teve na Sociedade, né, de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, teve uma edição de uma revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo,
em 2022, que destacou, né, a inteligência artificial em cardiologia, né, claro, editado por vários médicos cardiologistas, falando da importância, né, da IA como suporte diagnóstico, porque é através desse mecanismo que a IA fornece, né, que a IA fornece, que a inteligência artificial consegue fornecer, tem sido cada vez mais utilizado pelos sistemas de saúde globais no campo do diagnóstico por imagem, cardiologia. Suas aplicações estão direcionadas para áreas como precisão diagnóstica, interpretação de imagens cardíacas e até mesmo modelagem estatística da anatomia cardíaca. Ou seja, isso pode fazer com que reduza o tempo de análise, além de estratégia de tratamento personalizado, pensando em cada indivíduo, né, para que tenha uma tomada de decisão mais assertiva pela equipe de saúde. Então, desta forma, as técnicas de IA têm sido aplicadas com sucesso no diagnóstico das doenças cardiovasculares em gerais, e principalmente no temática de hoje da nossa palestra, que é o infarto agudo do miocárdio. Claro que eu gostaria de destacar também, né, outras publicações, né, essa, né, publicação foi feita pelo Dr. André Esposito, né, coordenador do Aterolab, que foi premiado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Congresso Europeu de Inovação, falando no novos recursos computacionais que podem proporcionar rapidez e eficácia no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. E ele fala da importância de entender que no primeiro ano após o infarto, 1 a cada 5 pacientes pode sofrer novo infarto ou mesmo morte súbita. Logo, muitas tentativas já foram feitas para identificar quem é esse paciente que corre maior risco. Diz o cardiologista, né, que destaca que fatores de riscos cardiovasculares já são conhecidos há muitos anos, como meu irmão falou, mas eles não trabalham de forma aritmética, ou seja, há ações sinérgicas que se relacionam com características individuais, ou seja, ter dois fatores de risco não significa ter duas vezes mais risco. Não é simples assim. E aí a IA, a inteligência artificial, pode possibilitar, né, essa relação, né, com maior detalhamento e junto com os cardiologistas, com a equipe de saúde, pensar melhor através, né, desse mecanismo que a inteligência artificial e a tecnologia vem possibilitando de fazer uma avaliação, né, e que seria perfeito a gente conseguir, né, avaliar, identificar com maior precocidade aquelas pessoas que têm maior risco de ter o infarto agudo do miocárdio. E claro, eu não posso deixar de destacar para vocês, né, toda a evolução da bioquímica clínica. Eu não posso deixar de destacar para vocês como os resultados rápidos e precisos se tem hoje, né, dentro da área do laboratório. A gente fala que softwares inteligentes monitoram, né, o tempo todo ali séries históricas dos resultados de um paciente e alertam, né, aquele laboratório para mudanças inesperadas que podem acontecer, ajudando nessa detecção precoce dos erros pré-analíticos ou na identificação de resultados críticos. Além disso, pessoal, lembre que a automação existe, né? E a automação, que já é nossa velha conhecida, possibilita, né, nessa sistema de automação total, conectar módulos de pré-análise, análise e pós-análise, transportando ali tubos por trilhos ali, preparando a amostra, realizando testes e até mesmo, né, armazenando o material automaticamente. É como ter uma linha de produção totalmente, né, dedicada aos exames de bioquímica clínica, já que são esses biomarcadores que a gente vai destacar, possibilitando então menos erros, uma maior rastreabilidade e eficácia nos resultados. Então, né, Marcos, quando a gente fala de diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, perpassa ali pela história clínica, pelo eletrocardiograma e pelos biomarcadores séricos que iremos destacar agora, né? Com certeza, porque muitas vezes, como esse eletrocardiografia não possa dar alteração, é necessário confirmar com esses marcadores de necrose. E aí a gente sabe que hoje o padrão ouro é a troponina, mas em algumas cidades do interior não se tem a troponina para ser dosada, então utiliza muito também CK total, né, que é a creatinoquinase, e sua fração MB. E muitas vezes tendo esses dois marcadores, se pegar a razão entre CKMB e dividir por CK total e der acima de 6%, também confirma-se o infarto. Lembrando que esses marcadores só começam a ser liberados com a necrose do músculo cardíaco. Ou seja, à medida que essas células desse músculo morrem, degradam, vai começando a extravasar esses componentes para a corrente sanguínea para poder confirmar esse infarto. Beleza? E aí é desta forma que, a partir de uma suspeita clínica, um ECG, meio que não confirmatório, mas fazendo marcador de necrose através de dosagem seriada,
0,369, eu tenho um diagnóstico preciso para esse paciente. Deixando claro o seguinte, por que tem que ser seriado? Porque nenhum marcador cardíaco é ideal sozinho. É necessário combinar esses marcadores, porque alguns deles podem aparecer rapidamente após infarto, como a mioglobina. Então, questão de 1 a 3 horas após infarto, tem um pico. Já a troponina, mesmo sendo mais sensível e mais específica que a mioglobina, só começa a ser liberado com 4, 6 ou 8 horas após infarto. Então, por isso que é muitas vezes necessário fazer essa dosagem seriada para trazer uma maior especificidade e sensibilidade a esse diagnóstico. Mas o que é importante é a troponina? Porque ela traz muita sensibilidade, porque ela consegue se manter anormal por vários dias na corrente sanguínea. Então, até mesmo pacientes que infartaram alguns dias atrás, ou até semana passada, ainda se dá confirmado através desse exame de bioquímica clínica por troponina. Principalmente a subfração I da troponina tem alta sensibilidade. Então, como sempre, a Academia Nacional de Bioquímica Clínica fala, não existe um marcador cardíaco ideal. A combinação deles que traz maior precisão nesses resultados. Mas se fosse para colocar uma ordem de sensibilidade e de especificidade, terceiro lugar, a mioglobina. Segundo, a CK total e a CKMB. E, claro, padrão ouro, troponina, que muitas vezes é realizado em grandes centros, né, em capitais, em metrópoles, aonde tem essa realização. E você precisa saber o seguinte, que com essa isquemia miocárdica, vai gerando mais permeabilidade nessa membrana dos miócitos, começando essa liberação dessas proteínas, dessas enzimas, e vão ser muito úteis tanto para o diagnóstico, mas também para estimar o prognóstico. Por que o prognóstico? Porque a gente sabe que quanto maiores valores obtidos nessa dosagem, mais se sabe que aconteceu dano em células, ou seja, maior a extensão do músculo cardíaco que foi lesado por essa lesão, né, por esse infarto agudo do miocárdio. Então é algo diretamente proporcional. Então, observando esse gráfico agora, vocês podem observar que essa mioglobina é a primeira a ser liberada, horas logo após o infarto, porém ela baixa muito rápido. Então, é necessário muito útil para fazer a triagem do paciente a partir dessa mioglobina, podendo manter ele internado ainda naquele hospital, até esperar as outras dosagens seriadas, porque só a partir de 6, 8 horas, muitas vezes, que a troponina e a CKMB vai dar positivo com maior sensibilidade para essa condição dessa síndrome coronariana aguda. E é tanto que a gente trouxe esse quadro comparativo ao passar das horas. Perceba que esse CKMB, com 12 horas, já tem uma sensibilidade excelente, mas quando começa a chegar no segundo dia, já decai bastante essa sensibilidade, e só quem mantém é a troponina aí, por isso que é considerada aquela padrão ouro, por mais tempo está presente ali na corrente sanguínea desse paciente que infartou. Já perceba na primeira fileira, a mioglobina perde muito rápido essa sensibilidade, porém vai servir muito essa mioglobina para poder ser vista o reinfarto. Verifique nessa situação que com 2 horas, 2 horas e meia, tem o primeiro pico de mioglobina devido ao primeiro infarto. Porém, depois de 5 horas, esse paciente infartou novamente e foi observado outro pico, facilitando a verificação dessas duas fenômenos no mesmo paciente, no mesmo miocárdio, confirmando melhor esse reinfarto desse paciente. Já com CKMB e CKMM, tem uma dificuldade maior a ser vista esses picos, por isso que mioglobina hoje é muito utilizada também para esse fim. Mas não foi da noite para o dia que descobriu esses marcadores. Primeiro, por muito tempo, até 1965, só tinha a verificação dos sinais e sintomas e do ECG. E aí, com o avanço tecnológico, alguns marcadores foram tentados para poder verificar esse diagnóstico, como a AST, né, aspartato aminotransferase, mas devido à sua grande inespecificidade, porque também vai dar aumentado em hepatite, né, em outras condições,
começou a fazer estudo de outros marcadores. Em 1970, CK total foi começado a usar. Porém, CK total tem 3 frações: a CKMM para músculo esquelético, CKPB para lesões cerebrais, e tem a CKMB, que é do músculo cardíaco, que foi descoberta em 1975 para 1980, mais ou menos, trazendo mais precisão e sensibilidade a esse diagnóstico. Mas antes da CKMB foi descoberta a mioglobina, né, principalmente para poder fazer essa triagem inicial e suspeitar com mais firmeza ali a essa condição da síndrome coronariana aguda. Mas lembrando que a CKMB, ela pode ser a CKMB mais a nível massa e a CKMB atividade. Qual a melhor utilizada hoje? A CKMB massa, porque aí vai poder dosar e calcular ali a concentração tanto da enzima ativa quanto da enzima inativa. Já quando se pensa em CKMB atividade, só aquelas enzimas funcionais que vão estar sendo dosadas naquele momento, e aí perde muitas vezes a acurácia e a eficácia ali daquela técnica, por isso que hoje se faz muito a CKMB massa. Claro que quando chega em 1990, vem e se descobre outra proteína com maior sensibilidade, que é a troponina, e a subfração do tipo I, que traz mais sensibilidade, foi descoberta em 2010. E aí, nos últimos 16 anos no Brasil, vem trazendo maior eficiência no diagnóstico dessas síndromes coronarianas agudas. É tão fato o que Marcos falou, que a gente tem esse fluxograma, né, que foi elaborado, né, e publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, falando, né, sobre essa abordagem diagnóstica a partir da dor torácica. Isso mesmo. Porque quando a gente fala da dor torácica aguda, com base na troponina de alta sensibilidade, que vocês estão vendo aqui a troponina aí, de alta sensibilidade, integrando ali tempo de sintomas, que é muito importante, mas também, como vocês podem ver no fluxograma, a variação dos níveis séricos. Então, inicialmente, avalia-se a troponina se está abaixo ou acima do limite superior de normalidade. É muito importante. Então, vamos começar a avaliar primeiro abaixo do limite superior e depois explicar o fluxograma quando se apresenta acima desse limite superior de normalidade. Então, no caso, quando estiver abaixo do limite superior de normalidade, é necessário analisar o tempo de dor. O tempo de dor vai ser determinante. Se for uma dor acima de 6 horas, com troponina negativa, a probabilidade de infarto é baixa. Porém, é importante que na ausência de dor, com Grace abaixo de 140 e exclusão de outros diagnósticos diferenciais, o paciente pode, assim, receber alta hospitalar com indicação de um teste provocativo de isquemia. Claro que a dor abaixo de 6 horas é necessário repetir, né, a troponina, eu falo muito sobre isso, repetir a troponina em 3 horas, como o Marcos falou, a questão seriada, né? E se não houver, pessoal, se não houver ali a variação significativa, segue-se a mesma lógica de baixo risco. Então, se houver elevação da troponina, né, nesse caso, o aumento dinâmico significativo, é importante que vocês entendam que sugere lesão miocárdica aguda, sendo indicada ali estratificação invasiva. Por outro lado, pessoal, quando a troponina está elevada, mas sem variação significativa, é importante que você entenda que deve considerar os diagnósticos diferenciais, por quê? Porque casos como miocardite, caso de insuficiência renal, entre outros, pode estar correlacionado com esse quadro clínico de lesão. Lembra disso que a gente falou? Então, em síntese, esse algoritmo aqui reforça muito que não apenas o valor absoluto da troponina, mas sua variação ao longo do tempo e o contexto clínico serão fundamentais, sim, para esse paciente, né, para que a tomada de decisão do profissional de saúde seja mais assertiva. Então, quando a gente fala dessa maneira, a gente traz aí a relevância dos profissionais de saúde no diagnóstico e na pesquisa, né, Marcos? E aí tem um teste de saliva bastante atual. Sim, porque pense que o teste para coletar e fazer uma análise sorológica é um teste mais invasivo, né, de coleta sanguínea. E aí pensa-se agora em novas pesquisas para um teste mais rápido de triagem via salivar. E aí a Sociedade Europeia de Cardiologia fez um estudo com 32 pacientes
certo? Com lesão do músculo cardíaco, e 13 voluntários saudáveis para fazer um teste caso controle, e a partir disso verificou, né, que foi observado troponina cardíaca positiva a partir desse fluido corporal desses pacientes que infartaram. E aí isso é importante. Claro que, como fala o autor do estudo, mais pesquisas são necessárias para determinar quanto tempo a troponina permanece nessa saliva após esse ataque cardíaco, para que desta forma, né, muitos pacientes não sejam realmente diagnosticados com esse ataque cardíaco, quantos casos seriam perdidos. Então, muitas vezes, vai poder trazer mais rapidez na tomada de decisão se um serviço como esse começar a ser colocado em prática clínica do dia a dia da população brasileira. Mas fora isso, meu irmão vai finalizar aí trazendo mais informações, mais pesquisas para que vocês possam entender como é importante estar sempre pesquisando e os profissionais de saúde trazendo essas novas abordagens cheias de diagnóstico ou seja de tratamento, tá certo? Pode continuar, Carlos. É importante que vocês entendam que já existe, né, um novo marcador agora, chamado proteína de ligação ácidos graxos do tipo cardíaco, né, que abreviado em inglês, né, vem HFABP, certo? Que é uma proteína, pessoal, muito importante que vocês entendam isso, é uma proteína intracelular presente em grande quantidade no músculo cardíaco, cuja principal função, já fala pelo próprio nome, né, da proteína, é o transporte de ácidos graxos no interior das células. Lembre que o ácido graxo é a unidade formadora dos lipídios. É importante que vocês entendam isso. Além disso, em condições normais, né, esse marcador, essa proteína, ela permanece dentro dos cardiomiócitos, porém, quando ocorre lesão miocárdica, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, essa proteína vai ser rapidamente liberada na corrente sanguínea. Esse é um dos grandes diferenciais da HFABP, devido à sua sinótica precoce de liberação, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, pessoal. Já nas primeiras 1 a 3 horas após o início da lesão, já torna o marcador extremamente útil. Como o Marcos estava falando de mioglobina que se libera rapidamente, dentro de 1 hora. Aqui, esse marcador, que é muito mais específico do que a mioglobina, né, vai se tornar muito importante na fase inicial desse infarto, né, o período em que outros marcadores, como troponina, como CKMB ainda pode não estar elevados. Então, o exame apresentado nesse slide aqui por mim e por meu irmão é um teste rápido quantitativo realizado a partir de sangue total que pode ser obtido lá do punção capilar, pessoal. E lembre, o que facilita, né, quando você faz punção capilar, facilita a sua aplicação em contexto de urgência, de emergência, inclusive fora de ambientes laboratoriais complexos. Então, além disso, né, a gente colocou aqui a leitura automatizada que pode acontecer via o sistema né, o Easy Reader, né, positivo, que permite uma maior padronização e redução de erros interpretativos. Então, do ponto de vista clínico, a HFABP contribui para o diagnóstico precoce, pessoal, desse infarto, né, bem como a estratificação de risco em pacientes, né, após, né, ter a verificação, né, dessa dor torácica. Então, é importante você entender essa novidade do HFABP e, claro, outros biomarcadores que já tem tanto um diagnóstico quanto um prognóstico desse infarto agudo do miocárdio, porque quando a gente fala dessa maneira, a gente precisa entender que hoje, né, depois dessa publicação, né, que aconteceu na Sociedade Brasileira de Cardiologia, já representa vários biomarcadores, né, em diferentes eixos fisiopatológicos, que tem sido considerado uma ferramenta potencial tanto para o diagnóstico como a estratificação de risco em pacientes com infarto agudo do miocárdio e biomarcadores emergentes, como o ST2. Então, quando vocês estiverem lendo agora, daqui para frente, tem se buscado avaliar, né, a sensibilidade, né, e a utilização e a praticidade em avaliar ST2, galactina 3, copeptina, bem como meloperoxidase e proteína C reativa, né, claro, não de maneira isolada, mas que consiga avaliar 2, 3, 4 marcadores para que, de fato, tenha uma avaliação muito mais minuciosa daquele paciente. Além desses biomarcadores, a gente pode destacar também a NT-proBNP na hospitalização do paciente, né, com infarto agudo do miocárdio, e que traz, né, para quem não lembra o que é BNP, BNP é o peptídeo natriurético cerebral,
né, e que já tem sido utilizado, né, para avaliação de insuficiência cardíaca, e aí tem se permitido agora analisar o fragmento N-terminal desse peptídeo natriurético cerebral para ser usado na estratificação de risco após síndrome coronariana aguda para predizer eventos associados à angina estável e também em pessoas aparentemente saudáveis. Então, hoje, esse NT-proBNP, né, tem sido considerado aí, esses níveis, considerados bons marcadores do estresse mecânico. Então, talvez seja mais um marcador que a gente precisa estar sempre avaliando. Esse estudo foi feito pelo Dr. Luiz Beck da Silva, né, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, tá certo? E aí a gente traz as referências que a gente utilizou para trazer com bastante zelo, bastante cuidado essas novidades para vocês, tanto a aplicação de novas tecnologias, da IA, bem como também entender essa autoacessibilidade desses biomarcadores e como chegar a essas atualizações diagnósticas do infarto agudo do miocárdio. A gente trouxe aqui tanto a referência do Tratado de Cardiologia, bem como das bases moleculares das doenças cardiovasculares, né? A integração entre pesquisa e prática clínica, que é muito importante você entender o que é que tem se avançado, né, a nível de estudos clínicos. Claro que eu e meu irmão trabalhamos também nessa área de pesquisa na cardiologia, e junto com o doutor Alexandre Vibraí, né, o nosso orientado, né, lá, quando teve a oportunidade de passar um tempo lá na Federal de Minas, em parceria com nossas universidades que a gente ensina, ele conseguiu avaliar, né, pacientes, né, com isquemia miocárdica, então pacientes que já tinham sofrido isquemia miocárdica, e através de uma célula-tronco, né, chamado pericito, conseguiu avaliar e verificar a revascularização que acontecia utilizando esses pericitos. Quem quiser ler depois com calma, né, a gente publicou esse artigo em 2018, foi capa da revista, né, do jornal, né, Jornal de Cardiologia Molecular e Celular, né, uma revista, né, de grande impacto mundial, que vocês quiserem ler, é só colocar o nome completo do artigo, será o maior prazer tê-los, né, sendo, né, leitores do artigo que foi bastante renomado dentro da nossa equipe de pesquisa. Então, a gente deixa para vocês uma frase, né, corações motivados, muito importante, porque é dessa forma que a gente, através das transformações que acontecem em nossas vidas, que temos a oportunidade de desenvolver nosso autoconhecimento, porque, de fato, conhecendo nosso interior, a gente vai entender o exterior, e que a gente possa, ao conhecer nosso interior, ampliar e potencializar nossas qualidades, e sim minimizar, né, e aprimorar cada vez mais as nossas deficiências, e mais do que isso, permitir cada dia do nosso trabalho dar a nossa melhor versão, porque essa nossa melhor versão que vai chegar ao paciente com um diagnóstico mais precoce, com um diagnóstico mais preciso. Então, acredite em você, no seu potencial, sua capacidade, seu talento e, acima de tudo, sua capacidade e sua vontade de vencer. Então, a gente deixa essa mensagem para vocês. O GMW Medicina agradece, né, a atenção de cada profissional da análise clínica, cada estudante que está agora nos escutando. E para quem não segue ainda o GM da Medicina, a gente deixou o QR Code aí. É só chegar com o celular aí e será um maior prazer tê-los, né, na nossa rede de seguidores e de amigos, né? Que vocês podem entrar em contato via direct, que teremos um maior prazer de responder qualquer pergunta que você tenha, tá bom? Então, desejo aí um forte abraço em cada um de vocês, um ótimo evento, e que vocês possam aprender bastante, certo? Nessa caminhada, tá certo?